Vamos falar mais um pouquinho sobre saúde pública. O ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, está com a gente aqui em áudio e vídeo. Doutor Teich, muito obrigado por atender o convite aqui da Rádio Bandeirantes nesse feriado. É um prazer tê-lo aqui conosco, doutor. Te agradeço o convite. Obrigado. Muito obrigado. Bom, temos vários assuntos, né? Vários assuntos. Eu queria começar por um que a gente tratou agora há pouquinho com o senador Major Olímpio, que é essa proposta de utilização de recursos privados no SUS. O senhor conhece o SUS já de longa data, teve o contato mais próximo durante o período em que esteve à frente do Ministério da Saúde. Assim, independente da tendência, as pessoas que falam, tendência política, as pessoas que falam do SUS são quase que unânimes em dizer que o SUS garantiu um atendimento razoável, bem razoável mesmo, durante essa pandemia. Se mostrou mais vigoroso do que muita gente achava. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o SUS, doutor Teich, e sobre essa proposta que, para muitos, é a privatização do SUS. O governo diz que não. O que o senhor imagina, o que o senhor avalia dessa proposta que deve ser reapresentada, segundo disse o presidente? Bom, primeiro eu quero te agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Esse é um assunto super complexo, super difícil da gente trabalhar, ele tem que ser trabalhado com bastante cuidado e com detalhe, para que a gente, mais uma vez, não trate isso de uma forma emocional. Um dos maiores problemas que a gente pode ter agora é tratar isso de uma forma emocional, né? O SUS hoje ele é responsável por cuidar de 78% da população. 78% da população só tem acesso à saúde através do SUS ou se pagar do bolso, né? 22% tem acesso ao plano de saúde. Então, o SUS ele é uma necessidade, ele não é uma opção, ele é uma necessidade. E o SUS ele tem uma característica, porque ele tem uma característica institucional. Ele é uma característica de cuidado. A gente vai falar um pouco sobre isso, porque isso é muito importante. Então, quando a gente fala em relação a uma privatização, né? Primeiro que eu acho que duas coisas aconteceram que, assim, dificultam um pouco até você começar a conversar. A primeira é que você tem no cuidado o tratamento tripartite. Você tem governo federal, estado e município. A parte da atenção primária está ligada ao município. Quando você coloca um decreto desse sem a participação de estados e municípios, você, na largada, você cria um problema enorme. Porque você deveria ter feito isso em conjunto. Você não pode fazer isso sozinho. Porque você cria um problema no começo, né? Até para a discussão. A outra coisa que foi ruim, eu acho, é que isso foi feito sem participação do Ministério da Saúde. O que é muito ruim, porque dá a sensação que você está tratando isso mais como um negócio do que como uma preocupação com cuidado em saúde. Isso é uma outra coisa que também cria uma barreira enorme a qualquer discussão subsequente. Então, na largada, a gente tem alguns problemas, que é até para você sentar e ter um mínimo de tranquilidade, não tratar isso de uma forma ideológica, mas sim como uma discussão que qualquer um pode propor, né? Em relação ao cuidado, o que acontece? A gente tem que separar o que é você privatizar a saúde e a outra coisa é você ter a iniciativa privada na saúde. Porque a saúde ela é uma linha de cuidado. Então, quando você pega as várias doenças, você vai ter lá até as doenças agudas, você vai ter doenças crônicas como diabetes, doença cardiovascular, o câncer. O cuidado dessas pessoas, dessa população, depende de um cuidado organizado e articulado que pega os ambulatórios, pega a atenção básica, pega a média complexidade com o exame, pega a alta complexidade na oncologia, com cirurgias complexas, radioterapia, drogas muito caras. Então, um cuidado bem feito, ele tem que ser muito bem coordenado e planejado, tá? Isso é uma coisa institucional, isso é uma abordagem institucional que é uma abordagem que naturalmente acontece no SUS. O SUS ele tem uma característica institucional, ele é tripartite, ele tem lá o federal, estadual e municipal, mas ele tem uma linha de cuidado desenhada por um controle central. Uma coisa complexa como a saúde, sem liderança, sem coordenação, sem planejamento,
ela fica fragmentada, caótica e ineficiente. A gente vai falar um pouco de dinheiro, a gente tem pouco dinheiro no SUS. Quando você vai para a iniciativa privada, ela é uma coisa mais focada na maximização do lucro, e isso é uma coisa normal, isso não é um erro. Agora, quem está liderando a saúde tem que usar da melhor forma possível. E você tem isso muito naturalmente fragmentado. É um hospital, é uma coisa isolada, e aquilo não tem naturalmente uma linha de linha de cuidado, de instituição. Então, a essência institucional, para mim, está no serviço público. E essa liderança tem que ser, eu falo isso o tempo todo, no Ministério da Saúde, mesmo que você tenha uma coisa tripartite. Então, o que acontece? Se você tem esse planejamento, essa estratégia, essa coordenação, essa liderança, você pode contratar uma pessoa da iniciativa privada ou uma pessoa que não seja do governo, porque quando a gente fala em empresa sem fim lucrativo, o que caracteriza a empresa sem fim lucrativo não é que ela não vai ter um lucro, porque ela precisa ter lucro para sobreviver e para continuar crescendo. É porque ela não distribui lucro para acionista. Então, a gente tem que deixar isso bem caracterizado. Todo mundo precisa ser sustentável e ter lucro para continuar crescendo, mesmo aquela empresa sem fim lucrativo. Se você tem todo um desenho articulado, estruturado, bem feito do cuidado em saúde, você pode pegar um prestador e essa pessoa ser contratada pelo governo para prestar um serviço específico sob a sua coordenação. A outra coisa é você pegar e dar para a iniciativa privada fazer o que ela quiser. É completamente diferente. Então, quando você começa uma discussão desse tipo, a primeira coisa que você tem que separar o que é você privatizar independente e o que é você trazer a instituição privada para participar de um processo coordenado na saúde por uma instituição como o Ministério da Saúde, como Estado e município. O senhor falou sobre esse esvaziamento do Ministério da Saúde, da figura do ministro, né, que tem que ser o capitão de uma discussão como essa. O senhor sentiu na pele isso durante o tempo que foi ministro? Aliás, já tinha acontecido isso com o seu antecessor, o ex-ministro Mandetta, depois com o senhor, e agora estamos nessa fase do ministro Pazuello, que também não está sendo prestigiado, né? Tem sido, inclusive, desconsiderado em assuntos importantes demais. Enfim, recentemente houve essa situação constrangedora mesmo com o ministro Pazuello. Enfim, me parece que esse governo não prioriza a figura do ministro da Saúde como algo relevante, e lembrando que estamos num ano de pandemia. O que está por trás disso? É só o centralismo mesmo do presidente Bolsonaro? É ele mesmo que faz questão de esvaziar? O que está por trás especificamente no caso da pasta da saúde, haver esse desprestígio todo da figura do ministro? O presidente já deixou muito claro, desde a minha época, como é que ele conduz o governo. Ele centraliza nele as decisões. Então, o que acontece hoje é um resultado de uma forma que ele tem de governar. Que também ele foi eleito, ele está liderando as pesquisas, então também talvez seja difícil para ele achar que ele não está certo, mas na verdade hoje o que acontece é que, e ele deixa isso muito claro, a liderança é dele. Na verdade a minha saída foi por isso. O que eu falei, na época eu não estava saindo por causa da cloroquina, eu saí porque eu tinha uma série de projetos e planos de que eu teria que ter autonomia para implementar. Eu teria que ser legitimado como liderança. Quando a liderança é do presidente e ele vai tomar as decisões, e aí eu já não era a pessoa certa para estar naquela posição, entendeu? Mas a forma dele conduzir é sabida, ele mesmo coloca isso claramente. Ele quer ser a pessoa que toma as decisões e faz as escolhas. Né? Agora, isso é uma consequência da forma dele trabalhar. Enfim, o senhor disse, ele foi eleito, ele democraticamente comanda o governo. Agora, questões técnicas ganham uma dimensão mais delicada de novo, ainda mais em se tratando de um período de pandemia em que o Ministério da Saúde, como regra, tem condições de apontar os caminhos muito melhor do que um político eleito, que tem mérito para isso, mas não necessariamente tem o conhecimento técnico. Como é que o senhor analisa a situação de momento da pandemia aqui no Brasil? A gente estava comentando agora há pouquinho, chegamos a 60 mil mortos, mais de 60 mil 160. mortos. Desculpe, 160, 104 são os óbitos confirmados até agora e 5 milhões
e 545 mil casos confirmados. São números que demonstram que nós não fizemos bem o serviço, está claro isso. Mas nós vivemos uma fase agora, doutor Taishi, em que atingimos um patamar ainda preocupante de mortes e de contaminados, mas que pode indicar que estamos a caminho de um controle maior, de uma superação até, quem sabe, dessa situação. Como é que o senhor analisa o momento agora, até levando em conta o que está acontecendo na Europa? O Brasil hoje, felizmente, vive um momento de regressão da gravidade da doença, mas ainda não é uma situação que a gente possa relaxar, né? Porque a gente, felizmente, está tendo redução nas capitais, nas regiões metropolitanas, né? No interior, se você olhar as curvas, todas estão caindo sem nenhum sinal claro de que não esteja continuando a cair. Então, o Brasil hoje vive um momento melhor em relação à crise. A gente já chegou a ter 1.100 mortes, 1.097 mortes por dia, na média móvel de 7 dias, a gente está com 400 e pouco. Então, a gente hoje tem uma condição evolutivamente melhor, né, em relação principalmente a 25 de julho, pico, quando a gente teve o pico da doença. Agora, o que está acontecendo na Europa deixa muito claro o quanto a gente desconhece a evolução da doença. Então, isso é uma coisa que eu falo desde a época que eu assumi no Ministério, na primeira coletiva que eu dei. Eu falei, a gente não sabe o que vai acontecer. Se você olhar o mundo, você está vendo, realmente, eu até anotei uns números aqui, para a Espanha, que é uma coisa importante, a Espanha ela tem uma segunda onda claramente maior, ela chegou a ter 8.900 casos em 21 de março. Ontem eram quase 15 mil casos, né? Então, a segunda onda é bem maior. A mortalidade chegou a 866 por dia em abril. Bateu uma em 27 de julho e hoje está em 134. Então, a evolução da doença ainda é imprevisível. A gente ainda conhece pouco da história natural da doença. Então, é um momento bom para o Brasil, mas o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, né? Você vê o noticiário todo dia agora, eles tendo que voltar a ter um isolamento mais forte, realça que a gente não pode relaxar e que os cuidados de distanciamento, máscara, lavagem de mão, tudo isso, tentar ficar o máximo possível em lugar aberto, isso ainda é absolutamente necessário, pelo total desconhecimento. E se você olhar, a doença é uma doença grave, porque se você olhar a gripe espanhola de 18, se a gente trabalhar o que seria, comparando a população daquela época, que eram uns 30 milhões de pessoas, com o número de casos que a gente teve na época, com o que seria com a população brasileira hoje, seriam 247 mil mortes, o equivalente à gripe espanhola no Brasil. A gente já está com 160. Se você tiver uma subnotificação de 20%, já são quase 200 mil, entendeu? Então, é uma doença grave. E quem já teve algum amigo, algum parente que pegou a doença e ficou grave, sabe como é devastadora essa doença. Então, a gente tem que continuar tendo os nossos cuidados, a gente tem que trabalhar algumas coisas como volta à escola, tudo tem que ser trabalhado, a gente tem que perceber as perdas, a gente está vendo esse mês, foi o maior índice de desemprego que o país já teve, então a gente está vendo o quadro econômico também, mas a gente literalmente não pode relaxar, é uma doença que a gente ainda tem muito desconhecimento de como ela vai evoluir, né? É verdade. E em contrapartida, é lógico que é difícil você conseguir convencer as pessoas do isolamento, mesmo que não completo, mas enfim, os cuidados de você manter um certo distanciamento, manter a máscara. A gente tem visto, né, doutor Taishi, pelo mundo, inclusive, reações até violentas de grupos que simplesmente não aceitam mais esse período diferente de distanciamento, em que você não pode retomar a vida normal. Quer dizer, vai ficando cada vez mais difícil convencer alguns grupos de que ainda não dá para relaxar, né? Isso é uma coisa mais ou menos esperada, né? Eu sempre comento que a Covid ela afeta a saúde, a economia e o comportamento, né? E os três são muito afetados. Então, até para você decidir como é que você vai caminhar, como é que você vai decidir as suas estratégias, as suas políticas, as suas ações, uma das coisas que você tem que acompanhar é comportamento. Como é que a sociedade está reagindo, né? Porque o que conseguiu se transformar num hábito, né? Porque isso é uma coisa importante. O que ainda é aquela expectativa do passado voltar,
porque o que eu tenho dito sempre é o seguinte: o novo normal não pode ser um remendo do passado, ele tem que ser uma coisa melhor do que o passado. Então a gente tem que, o que a gente tinha no passado, o que a gente aprendeu na pandemia, está aprendendo, o que a gente quer para a sociedade, a partir daí você vai desenhar quais as políticas e ações que você quer ter, né? Mas esse cansaço das pessoas, ele é uma coisa mais ou menos esperada, isso não é uma coisa inesperada, por isso é que você tem que acompanhar a informação da saúde, da economia e do comportamento, porque a tua capacidade de influenciar comportamento vai fazer toda a diferença em como você vai conseguir abordar a pandemia. E outra coisa que é muito difícil, pega um país continental como o Brasil, você vai ter... As realidades são muito diferentes, né? Você vai falar de escolas, são 180 mil escolas, 112 mil públicos. Como é que você vai trabalhar isso? Cada uma vai ser diferente da outra, entendeu? Como é que você vai melhorar? Como é que você pode melhorar isso aí para as crianças? O que você vai fazer? Tudo no Brasil é muito complexo, porque é um continente com vários países e cada país é como se tivessem vários países diferentes dentro dele, entendeu? Então é muito difícil, é muito complexo você trabalhar um país continental e heterogêneo como o Brasil. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com o ex-ministro da Saúde, o Dr. Nelson Teich. O senhor falou sobre comportamento, doutor, e aí acho que é o momento da gente falar sobre vacina também, né? Uhum. A gente pode falar sobre o andamento das pesquisas, dos testes, que parece que está seguindo o ritmo esperado, não tão rápido quanto se pretendia, né? Quanto seria desejável, mas enfim, seguindo, ao que parece, um ritmo seguro, que é o mais importante. Mas eu queria, antes de falar sobre isso, falar sobre a reação de grupos que se colocam contra a vacina. Isso existe no mundo inteiro, aqui no Brasil não é diferente. Parte dessa reação também se deve à manifestação de pessoas públicas, notadamente do presidente Bolsonaro, e essa discussão que se coloca de se vai ser obrigatório, se pode ser obrigatório ou não a vacinação. Como é que o senhor vê isso tudo, doutor? Bom, a vacina hoje a gente está tendo uma produção da vacina que é absolutamente acelerada em relação ao que já existiu antes. A vacina mais rápida antes levou 4 anos. Então a gente hoje tem 45 vacinas já em fase clínica, mais de 150 em pré-clínica, 10 em fase 3. Então dessas 10, normalmente quando você chega na fase 3, 10 a 20% das vacinas ela funciona. Então, a gente deu 1 a 2 dessas 10, se a gente seguisse o padrão anterior. Fui eu que trouxe a vacina de Oxford para o Brasil, já comentei isso com vocês. Mas como é que eu vejo hoje? Hoje a gente, mais uma vez, está tratando a vacina como uma coisa política, né? Porque, primeiro, o Brasil é um país que ele tem uma história muito boa em relação à vacinação. Então, a gente tem um histórico. Você sempre vai ter grupos que vão ser contrários, isso é uma coisa normal. Agora, o teu diálogo com a sociedade vai permitir que você convença as pessoas. Agora, o que é fundamental? É que a gente tenha certeza que a vacina funciona bem e que ela não tem muito efeito colateral, porque você vai vacinar milhões de pessoas, bilhões de pessoas no mundo. O problema de você ter um ritmo acelerado é você poder estar liberando alguma coisa sem os dados ideais. Os dados de toxicidade normalmente leva mais tempo. Mas o que está acontecendo hoje, quer dizer, isso até em relação a ser obrigatório, não ser obrigatório, você nem sabe você nem tem vacina ainda, você nem sabe quantas vão ter, você não sabe qual vai ser a característica dessa vacina, porque tem vacina que pode funcionar no idoso, outra pode não funcionar. Só o estudo fase 3 que vai te dar esse resultado, a gente não tem qualquer resultado até hoje. Mas quando você traz esse tipo de discussão, antes de você saber até o que você tem na mão, você passa a ter uma discussão ideológica. No fundo, você está discutindo direito individual versus obrigação coletiva. Você não está discutindo a vacina nesse momento, porque você não tem nada para discutir, porque você não sabe bem o que é a vacina. Porque você vai ter que ver talvez se seja uma vacina, mais de uma, você vai ter que saber se ela protege quantos % da população, quanto tempo aquilo fica protegido. Então, é tanto detalhe que você tem que saber para entender realmente o benefício e o malefício de qualquer coisa, que você tem que ter isso tudo na mão para poder discutir. E você tem mecanismos para você estimular as pessoas a vacinar. E o Brasil é um país que sabidamente um país que é uma liderança em vacinação, isso aí. Então,
Eu acredito que mesmo que você tenha alguns grupos minoritários que possam ser contra, isso faz parte de qualquer país, a gente tem condição de botar um programa de vacinação adequado a partir do instante em que você tiver a vacina ou as vacinas e você tiver um conhecimento adequado dos benefícios e riscos dessa vacina. Agora, eu não traria essa discussão. Diga, desculpe. Estou te ouvindo, vai. Não. O que eu queria ouvir do senhor é que nesse caso do coronavírus, há um problema que agrava essa discussão, porque é o seguinte: a discussão sobre o direito que eu tenho de fazer o que eu quiser com o meu corpo, ela é relevante, ela existe mesmo. Então, em tese, eu posso decidir que eu não quero tomar a vacina e a responsabilidade é só minha. Mas só que nesse caso, né, doutor, há um agravante sério que o fato de eu não me imunizar, eu coloco em risco quem está do meu lado, quem está próximo a mim. Quer dizer, isso tem que ser considerado e é por isso que se fala muito, eu não sei se você concorda com isso, e até o ministro do Supremo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, já disse que, na opinião dele, inevitavelmente isso vai parar nas barras dos tribunais. O senhor acha que a decisão vai ser da justiça mesmo, doutor Taishi? Acho que seria muito ruim uma coisa dessa ser decidida na justiça, né? Eu confesso que eu não... Qualquer coisa que eu discuta agora, eu vou estar discutindo exatamente isso. O que é direito individual, o que é obrigação coletiva. Esse tipo de escolha, ela não tem um certo ou errado. Ela é uma escolha que tem que ser feita pelas pessoas e pela sociedade. Mas seria muito ruim a gente realmente ter que evoluir para uma decisão do Supremo sobre o que seria o melhor para o país, né? Então, acho que eu tentaria certamente fazer com que isso fosse uma conversa, um diálogo com a sociedade para que a gente conseguisse evoluir. Mesmo que você tenha um percentual mínimo de pessoas que não tomam, se fosse um percentual muito, muito pequeno, você tem, a partir de um certo montante de proteção, você vai imunizar, você vai ter um controle. Agora, o problema hoje é que a gente não sabe nem qual vai ser o impacto da vacina, porque a própria Organização Mundial de Saúde está trabalhando como 50% aceitável, quer dizer, uma vacina que funcione em 50% das pessoas, sendo que existem, mesmo nesses 50%, você tem o que chama de limite inferior, que você trabalha em 30%. O ideal é que fosse 70%, 60%, 70% para cima. Então, a gente vai ter que ver isso aí. Mas eu tentaria hoje já, primeiro, tirar essa discussão da vacina de hoje, porque eu estou discutindo ideologicamente, porque eu não tenho a vacina ainda e eu não sei quanto ela funciona. Mas eu já tentaria trabalhar a sociedade na conscientização de um programa de vacina, assim como a gente faz para das outras vacinas que fazem parte do Programa Nacional de Imunização. Então, a gente deveria já começar a trabalhar um diálogo com a sociedade, mas seria muito ruim uma decisão dessa ir para o Supremo, porque idealmente deveria ser a conscientização de uma sociedade, né? Então, eu veria isso como se tiver que acontecer, que aconteça, mas que eu vejo isso como não é o caminho ideal para você conseguir conduzir um país, eu acho que não é. O ideal é que a sociedade como um todo entenda a sua responsabilidade, o seu espírito coletivo, e para você poder fazer. Agora, mas aí a gente vai ter que ter isso que eu te falo. Para essa discussão, eu também tenho que definir qual a segurança da vacina. Isso é importantíssimo, entendeu? Porque eu também tenho que ter certeza que eu não tenho uma vacina com risco para as pessoas. Então, nessa minha posição é muito técnica, eu trabalho com os números. É o que eu falo. Às vezes, na minha posição, a pergunta é: você é contra ou a favor da vacina A? Contra ou a favor da vacina B? Eu falo, gente, eu não sou contra ou a favor de vacina alguma, eu tenho que saber a que funciona e ver como é que eu indico, entendeu? Eu não posso trabalhar, eu não tenho que ser a favor de vacina, eu tenho que saber a que funciona e a partir daí eu crio uma política, né? Quanto ela funciona, como é que eu garanto que ela não tem efeito colateral. Então isso tudo faz parte. Quando você acelera o processo, que é o que está acontecendo hoje, você corre um pouco de risco de ter dados imprecisos, tanto no benefício quanto na segurança. Isso tem que ser conversado com a sociedade. Isso eu acho que tem que ser conversado. Mas aí você tem que trabalhar isso de um lado técnico, você não pode trabalhar isso de um lado político, né? Sim. E aí que pega a roda mesmo, porque não parece haver, pelo menos por enquanto, nenhuma possibilidade de aproximação, né? O presidente Bolsonaro se refere à Coronavac como sendo a vacina do governador Dória.
O governador Dória também tem interesses políticos, ninguém duvida disso. Virou uma briga mesmo, uma correria para ver quem vai ser o primeiro a vacinar. Se vai ser a vacina de Oxford ou se vai ser a Coronavac, ou enfim, alguma outra das tantas que estão sendo testadas. É possível, como o senhor disse, né, doutor Taishi, que nós tenhamos, e seria o melhor dos mundos, várias opções, até porque, como o senhor também disse, algumas delas podem se mostrar mais eficientes para uma determinada faixa etária, para um determinado grupo de pessoas. Mas não parece... E vai além disso, só um comentário. Então, por exemplo, tem vacina que você vai conseguir estabilizar numa geladeira mais normal. Outra, você vai ter que ter um subfreezer a menos de menos 20. Tudo isso importa, é a logística, como é que você transporta isso no avião, como é que você tem um lugar para armazenar isso nos municípios, entendeu? Então, até essa parte de como é que, se é uma dose, se são 2 doses, tudo isso vai fazer diferença. Sim. Quanto tempo aquela vacina vai imunizar a pessoa, quanto tempo ela vai estar protegida. E aquilo que eu te falei antes, vai estar funcionando no idoso, no não idoso, qual é a diferença? A gente tem que ter todos esses dados, e aí você realmente pode parar e decidir qual é a melhor forma de ter uma vacina, uma combinação de vacinas. Mas hoje o que eu faço é o seguinte, eu não discuto a parte política, no sentido assim, eu não levo isso para a política. Tudo sem perguntar, eu vou dizer como é que eu funcionaria tecnicamente, como é que eu funcionaria se eu estivesse à frente do ministério, do que eu faria, entendeu? Sim. Isso é a minha posição. Tá certo. E nós nem falamos de reinfecção, hein, doutor Taishi, porque... também há esse componente, estudos ainda não conclusivos até onde eu sei, mas indicando que talvez a imunidade das pessoas que já foram infectadas não seja eterna, não seja nem longa, fala assim 5 meses ou algo por aí. Quer dizer, esse também é um componente que é essencial nessa discussão toda, né? Muito, você vê a própria na Europa mesmo, eles colocando que é um vírus que já tem uma mutação que talvez seja mais importante. Então, como é que isso vai se comportar? Será que vai ser igual a influenza, que você vai ter que rever a vacina todo ano, você vai ter que rever a imunização anual, de forma anual, né? Então isso tudo faz parte dessa discussão da vacina. Por isso que eu te digo, quando em vez de você estar discutindo todos esses itens super complexos de uma política de vacinação, e você começa a discutir quem vai ser o primeiro, quem vai ser... Isso é muito ruim, entendeu? Porque você joga uma discussão que tinha que ser muito técnica para um foco político que não faz bem para a sociedade. Essa que é a grande verdade, né? Sim. Dr. Nelson Taishi, ex-ministro da Saúde, quero agradecer demais a sua atenção aqui mais uma vez com a Rádio Bandeirantes, com Manhã Bandeirantes. Eu queria concluir, o senhor falou que o senhor prefere ficar no campo técnico, não político. O senhor considera a possibilidade de, em algum momento, num outro período talvez, retornar ao Ministério da Saúde? Imagino que o senhor deva ter ficado frustrado com a possibilidade... A saída foi muito difícil. A tomada de decisão de sair foi muito difícil. Muito difícil. Mas é que eu te falei, eu já vislumbrava o que aconteceria. Eu não ia repetir o que tinha acontecido com o ministro Mandetta. Eu acho que seria ruim para todo mundo. Uma segunda realidade que tinha acontecido na época do ministro Mandetta. Para mim, a decisão de sair foi muito difícil e óbvio que numa outra situação, se eu tivesse a oportunidade de voltar à posição com autonomia para poder trabalhar o sistema de saúde, eu certamente pararia para pensar, com certeza absoluta. Quer dizer, o senhor não descarta a possibilidade, num outro momento, em outras circunstâncias, em voltar a assumir o Ministério da Saúde? Isso é uma coisa que eu não acredito que vai acontecer essa possibilidade, né? A gente está colocando um cenário totalmente hipotético, né? Até distante, mas se essa situação acontecesse, eu com certeza pararia para pensar. Tá certo. Doutor Nelson Taishi, foi um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima. Tudo de bom para vocês. Obrigado pelo convite, pelo carinho de sempre. Obrigado. Muito obrigado. O ex-ministro da Saúde, Nelson Taishi, falando aqui com a gente, discutindo esses vários aspectos. Como ele mesmo disse, seria bom se a gente conversasse só sobre as questões técnicas mesmo, que são as mais relevantes. E olha, já tem
muito material para discussão, levando só essas dúvidas que envolvem a eficiência da vacinação, se 50% de eficácia é o ideal, é o desejável, a reinfecção, como é que funciona, como é que seria a distribuição dessa vacina toda, se bem que o Brasil tem know-how para isso, tem tecnologia para isso, já de longa data, sabe fazer programa de vacinação como poucos países. Mas a gente se perde nas discussões políticas que acabam tomando conta e conturbando demais a situação.